Diretamente de Pindamonhangaba, com a voz bastante prejudicada, porque eu falei muito. E falei com pessoas muito especiais, que gosto muito, admiro muito, como pessoas, como profissionais. E um deles está aqui ao meu lado, uma figura bastante conhecida de quem é do universo do trânsito. Acho que não tem ninguém da área que não te conheça, né? Deve ter. Ah, não tem não. Júliver Modesto de Araújo. Um nome que é uma referência a todos aqueles que fazem do trânsito o seu motivo de vida, o seu estímulo de cidadania, a sua profissão, mas todo mundo que já procurou alguma referência em relação à legislação de trânsito, em algum momento ou leu, ou assistiu, ou ouviu, ou ainda vai passar por isso, com a voz do Júliver, que é um amigão da gente, é um colaborador do portal, não tanto quanto a gente queria, viu, Júliver? Mas que sempre que pode ele está dando apoio. Nós nos encontramos durante esse evento, que é o segundo congresso e o segundo simpósio, né, dos profissionais de psicologia no estado de São Paulo. Na sua palestra você falou sobre algumas perspectivas aí em relação às mudanças de legislação. Vamos tentar resumir aqui para o pessoal do Portal do Trânsito o que está por vir. Nós estamos aí comemorando 20 anos de vigência da Lei 9.503, 30 e tantas leis a alteraram, 600 e tantas resoluções. É uma máquina de fazer doido, né? Mas tem mais mudanças vindo por aí, o que nós podemos esperar? Pois é, Celso, eu agradeço a receptividade. Ainda hoje eu estava conversando com o Celso sobre um material que eu tenho guardado lá de quando eu ministrava aula para cursos especializados, que eram transparências para usar no retroprojetor. E apesar de eu ter me desfeito de algumas coisas que eu tinha guardado, isso aí eu não joguei fora, porque é um material tecnodata valioso. Ainda vai valer muito aquilo lá mais pra frente. Ah, não, com certeza. O pessoal vai pagar ouro naquilo, Celso. Então, eu e o Celso temos aí uma longa história na área de trânsito. É um prazer imenso te encontrar aqui nesse congresso. Sermos palestrantes juntos aqui, auxiliando o Juliel na organização desse evento. Em relação à minha palestra, eu falei sobre o esforço legal como garantia para o cumprimento da norma. Destaquei a importância hoje constitucional dada ao que nós conhecemos como trinômio do trânsito, que é a educação, engenharia e esforço legal, muito embora a Constituição, no artigo 144, tenha adaptado a expressão esforço legal, o enforcement, para a palavra fiscalização, que é muitas vezes como é tratado o esforço legal, muito embora esforço legal não seja apenas fiscalização. Então, isso é meio limitante, né? Substituir esforço legal por fiscalização. Sim, o enforcement, o esforço legal, começa desde o processo legislativo até o efetivo cumprimento da norma. E foi justamente isso que eu apresentei, dentro dessa perspectiva que você comentou agora há pouco, do grande número de leis e resoluções. É um trabalho hercúleo para nós, profissionais do trânsito, mantermos atualizados em relação às mudanças da legislação de trânsito. Apesar desses 20 anos, 31 leis que já alteraram o código, 688 resoluções, não para. Nós estamos prestes aí a ser votado na Câmara dos Deputados o relatório que apresenta um novo Código de Trânsito, que surgiu com o projeto de lei 8.085 de 2014, foi comentário meu na palestra, e é possível que daqui a algum tempo a gente tenha o nosso 5º Código de Trânsito. Puxa, vamos recapitular aí. Por que 5º? Qual foi o histórico aí? Está bem fresquinho na tua cabeça. A legislação de trânsito começou no Brasil em 1910, com leis esparsas, mais ou menos próximo de quando começou a produção de automóvel em série, né, no início do século passado. O primeiro Código de Trânsito no Brasil foi em 1941, durou poucos meses. Ainda em 41 nós tivemos o segundo Código de Trânsito. Em 1966 o terceiro, que foi o que vigorou mais tempo. No ano que eu nasci, hein? Faz tempo. Pois é, já faz um tempinho. Em 68 nós tivemos o regulamento do Código Nacional de Trânsito, que complementou o CNT, né? Então coexistiam CNTR e CNT. Nós, inclusive, trabalhamos na égide desses dois atos, né? E em 1997 o 4º CTB, que inclusive mudou a nomenclatura, antes chamado Código Nacional de Trânsito, passou a ser Código de Trânsito Brasileiro, a maioria dos seus telespectadores já sabe disso, né? E agora, inclusive, uma questão interessante, não sei se foi por acaso, mas se você pegar o PL 8.085, consta uma denominação um pouquinho diferente. CBT, Código Brasileiro de Trânsito.
Tá bom, vai atender alguns jornalistas que insistem em escrever errado, né? Alguns ainda escrevem Código Nacional de Trânsito, outros escrevem justamente CBT. Mas o CTB chegou a ser apelidado por muitas pessoas, talvez até eu tenha ouvido você em algum momento assim mais descontraído falar que CTB é a colcha de trapos brasileira, porque foi tão remendado que tem... Que problema nós temos em relação à legislação? O que acontece com o brasileiro que não consegue preparar um conjunto de leis, ainda mais uma coisa tão importante quanto as questões da mobilidade, e fazer bem da primeira vez, que não precise tantos remendos, tantos reparos? Pois é, algumas questões interessantes aí. Inclusive esse apelido eu tenho usado com frequência. Não sei se outras pessoas também deram início a essa brincadeira, mas eu com certeza fui um dos pioneiros em falar Código de Trânsito brasileiro, dada a sua quantidade de retalhos, né? Mas você vê, quando o código foi proposto, a comissão que trabalhou na elaboração desse código que hoje está em vigor foi constituída em 91 e o código foi aprovado em 97, ou seja, demorou 6 anos. Muitas vezes nós temos hoje leis aprovadas em toque de caixa. Das 31 leis que alteraram o código, 5 surgiram com medida provisória. Então, até mesmo atropelando projetos que já estavam há bastante tempo em tramitação, enquanto, por serem provenientes de MP, elas tiveram prioridade na sua votação em comissão mista do Congresso Nacional. Então, às vezes, a lei é aprovada de uma tal forma, sem observância de estar interagindo com outros artigos do Código. Às vezes influencia em outros artigos, não se percebe que alterou aquilo lá. Por exemplo, em 2006 houve alteração da infração de velocidade, artigo 218, pela Lei 11.334. E aí se colocou lá que quando o condutor estiver com excesso de velocidade acima de 50% da máxima, deve ocorrer a suspensão imediata do direito de dirigir. Na cabeça do legislador, a ideia era que nesse caso retirasse de pronto a habilitação da pessoa. Só que é algo que contraria tanto a Constituição Federal, que garante o direito de contraditório e ampla defesa, quanto o próprio CTB, no artigo 265, né, que estabelece a necessidade de um processo administrativo. Então, às vezes, é incorporada uma nova mudança sem observar que isso está afetando outros artigos. Outro exemplo, recentemente, Lei 13.281, entrou em vigor a maior parte dos artigos em novembro de 2016, revogou a penalidade de apreensão, retirou o inciso 4 do artigo 256, revogou o artigo 262, entretanto existem diversas infrações de trânsito, cuja penalidade é multa e apreensão do veículo, e esqueceu de retirar lá. Então você tem uma penalidade que não existe mais, só que lá no artigo, por exemplo, 230 do inciso 1 a 6, está escrito penalidade, multa e apreensão do veículo. E isso acaba acarretando uma dificuldade para aquele que vai lidar com a aplicação do código. Claro. Eu costumo dizer nas minhas aulas que nós temos 3 leis no país que são, na minha opinião, as leis mais importantes que todo brasileiro deveria conhecer. Primeiro, a Constituição Federal, obviamente, que é a lei máxima e que tem no artigo 5º o seu principal dispositivo constitucional, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Todos deveriam conhecer o artigo 5º da Constituição. No mínimo, né? No mínimo. Depois, o Código de Defesa do Consumidor, não necessariamente nessa ordem, porque todos nós somos consumidores todos os dias. Sempre, é verdade. E terceiro, não necessariamente nessa ordem, o Código de Trânsito Brasileiro. São as 3 leis que todo brasileiro deveria conhecer, independente de ser habilitado ou não. E isso exige, obviamente, que a nossa lei seja uma lei compacta. Claro. Não dá para você ter uma lei com tantos artigos, cheia de complexidade, composta por mais 688 resoluções. Como que o motorista vai saber o que ele é obrigado a fazer? O pedestre vai saber o que ele é obrigado a fazer? Então, hoje eu digo que nós temos que lutar por uma legislação mínima. O ideal seria que a gente tivesse um conjunto de artigos o suficiente para determinar o comportamento correto na via pública. Você não precisa ter 250 infrações de trânsito, arredondando, que é o número mais ou menos que a gente tem. Para que 250 infrações de trânsito? Muitas delas acabam redundando num mesmo comportamento. Você pega, por exemplo, a falta de atenção, que por incrível que pareça é uma infração genérica de natureza leve. A falta de atenção poderia englobar várias outras condutas. Será que eu preciso detalhar todas as faltas de atenção? Não é verdade? Então, esse é um vício que nós temos no Brasil. E aí o outro aspecto que eu vejo é que a nossa sociedade está numa evolução tão rápida em relação à tecnologia, porque você pega os 50 últimos anos, as mudanças sociais foram muito mais fortes do que nos últimos 500 anos. E aí o legislador quer correr na mesma velocidade.
que é a evolução tecnológica. E aí você não tem uma estabilidade jurídica. Você pega em 20 anos de código, 31 leis que já alteraram, é 1,5 por ano, é muita coisa, é uma loucura. Você deveria ter, porque mesmo que tenha falha, Celso, a lei teria condições de, uma vez estabelecida, dar um tempo mínimo de maturação. Hoje eu trabalho com treinamento, eu dou muito curso para agentes de trânsito, policiais militares. Eu não consigo explicar para o agente de trânsito que ele tem que fiscalizar antes de mudar outra coisa. Às vezes já aconteceu de eu estar dando um curso, e aí eu parei na hora do almoço, fui almoçar, aproveitei, entrei na internet, olhei Diário Oficial. Já teve que atualizar. Tinha saído resolução que entraria em vigor naquele dia. Puxa. E aí à tarde era um assunto que eu ia tratar. Eu tive que chegar para os alunos e falar, o que eu ia ensinar para vocês, eu tive que aprender agora, na hora do almoço. Então isso é muito prejudicial. Muito. É uma insegurança jurídica. Nós não precisamos correr com a mudança da legislação, porque a legislação é falha. Isso é natural, porque o ser humano é falho. Mas nós não precisamos corrigi-la tão rapidamente. Você pode deixar um tempo de maturação. Vamos combinar assim, diminui a legislação, cumpre o que está aí, vamos aprender com isso, deixa que todas as pessoas conheçam, daqui a algum tempo a gente muda de novo. Porque daí a gente colhe ao longo desses anos de maturação todas as sugestões, tudo aquilo que tem que ser melhorado, e aí faz uma melhoria de uma vez só. Que bom seria se nós tivéssemos uma perspectiva de saber que, por exemplo, uma vez a cada, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, toda vez na Semana Nacional de Trânsito daquele ano vai ter a alteração do Código de Trânsito. Mas só naquela oportunidade. Sim. E nenhuma outra. Você conseguiria ficar 2, 3, 4, 5 anos realmente conhecendo a legislação, entendeu? Então hoje esse é um problema, de essa alta rotatividade de norma. Ainda bem que tem profissionais da competência do Júliver com essa disposição, que consegue arrumar tempo, inclusive para participar desses eventos, que a atividade dele como policial toma a agenda de um jeito que, sinceramente, eu não sei como é que você consegue. Às vezes eu invejo, eu me considero meio workaholic, mas o Júliver bate todos os recordes. Então, muito obrigado por esse papo, essa matéria especial do Portal do Trânsito, que vai ao ar nessa forma gravada, porque por conta das condições técnicas nós optamos por esse formato, e eu espero que seja a primeira de muitas, Júliver, se não pessoalmente, porque isso nem sempre é possível, mas vamos utilizar aí Skype, Hangout, as ferramentas da tecnologia, quem sabe a gente consegue fazer mais participações tuas aqui, porque os nossos internautas adoram você. Celso, e agora eu tenho certeza que quem não me conhecia, graças ao Portal do Trânsito, vai me conhecer. Porque a audiência disso aí, é espetacular. É mesmo. Tá certo. Então, muitíssimo obrigado pela audiência. Nós voltamos em edição extraordinária a qualquer momento. Até a próxima. Até a próxima.